aí, tudo bem com você? Doces ou travessuras? Que tal 95 teses? Nós vamos nesse vídeo falar sobre a Reforma Protestante. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos gravando dia 31 de outubro, que é quando todo o Ocidente comemora não só o Halloween, mas também a Reforma Protestante. A véspera do Dia de Todos os Santos. Exatamente. E para começar, a gente não poderia deixar de ler o versículo que mobilizou Martinho Lutero, né, a fazer, digamos, tudo isso, que é Romanos 1, a partir do 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Para a gente falar da Reforma Protestante, a gente tem que compreender um pouco o que aconteceu um pouquinho antes, né, José? Houve muitas outras tentativas de reformar a igreja naquele período, né? É importante dizer que Martinho Lutero não foi o primeiro e não foi o único. Exatamente. A igreja cristã naquele período, ela estava mergulhada em corrupção política. Sim. As pessoas, para serem bispo, papa, essas coisas, elas faziam muitos tipos de tramóias, corrupções, compras. Se você buscar na história, por exemplo, e buscar a figura do Papa Alexandre Borgias, né? Você vai ver como é que foi a ascensão dele ao papado, o envolvimento que ele colocou a família dele, uma das filhas dele, por exemplo, que já tinha tido até filho, ela foi colocada como santa e imaculada, ou seja, como se nunca tivesse, né, tido uma relação sexual. Então era a corrupção que vivia naquele momento. E aí você vai ter alguns papas que vão atender a esse pedido de reforma moral, como o Leão IX, por exemplo, ele começa um período de pureza da igreja. Ele não fica muito tempo, depois vem o Papa Gregório, né, que vai tentando fazer isso, ele vai purificando e criando várias regras para os sacerdotes naquele período. Então a gente pode começar daí. Mas existem alguns nomes mais famosos, né? Sim, outros, inclusive, que eram sacerdotes. A gente pode pensar no século XIV já, Isso. com John Wycliffe, né, que foi de 1320 a 1384. E a gente pode pensar, então, também em John Hus, né, lá no século XIV ainda, que foram sacerdotes que buscavam também não só essa reforma moral, mas tem algumas coisas que valem a pena dentro da igreja a gente lembrar que a missa era celebrada em latim, o povo não entendia, não tinha acesso, né, ao latim. Então, esses foram algumas pessoas que pensaram na tradução da língua, da Bíblia na língua vernáculo, na língua do povo, né, e de certa forma incomodaram a igreja e foram levados para a fogueira. Exatamente. O John Hus, ele tinha umas coisas de profecias, né, que ele profetizava, algumas coisas, ele era conhecido, uma espécie de profeta, não aceito dentro do catolicismo, naquele período, esse dom dele, mas a gente não lembra qual era a frase que ele dizia, mas ele chegou a dar uma deixa de que ia surgir alguém que ia conseguir fazer a reforma. Isso, na morte dele, inclusive, né? Ele está na fogueira e fala, porque Hus, se eu não me engano, é ganso em inglês, e ele fala, vocês estão matando um ganso, mas vai surgir um cisne. E aí muita gente diz que seria a referência a Martinho Lutero. Exatamente. Aí tem Savonarola, tem vários outros grandes homens. Os valdenses, né, também. Valdo, exatamente, que depois formou-se um grupo também que sempre estava sendo perseguido por toda a Europa, buscando isso. Mas Lutero, eu acho que assim, tudo gerou a ocasião, né? Isso. A gente tem aí Lutero, alguém que foi realmente impactado pelo Evangelho. Isso. Lendo Romanos, ele, né, abre todo o entendimento. E é importante dizer que ele também tinha influência política. Sem essa influência e sem a proteção dos príncipes alemães, ele não teria, acho que, conseguido tanto êxito, com certeza, quanto ele teve. Só que é importante a gente dizer, eu acho que assim, a gente falar reforma protestante, mas seria interessante falar as reformas, porque o Espírito Santo estava movendo várias pessoas em vários lugares da Europa, então acho que não tem como a gente não deixar de citar Zwinglio, não sei se é assim que fala, né? O Ulrich Zwinglio, que ele nasce um pouquinho depois, aí ele é contemporâneo de Lutero, e ele vai fazer a reforma na Suíça, de uma forma muito radical, porque Lutero, ele não queria, é importante lembrar, né, que ele não queria separar a igreja. Exatamente. Ele queria que ela fosse reformada, e Zwinglio já não. Ele começa a pregar já na língua do povo, que era algo naquela época impensável.
E aí, quando realmente ele engata uma reforma em Zurique, na Suíça, ele retira todos os adereços do culto, ele retira os instrumentos musicais do culto, porque ele entende que chegou uma hora que o povo estava adorando a própria música. Então, ele vai para um lado bem radical, né? Exato. Que é o que vai influenciar depois a segunda geração, que aí a gente não tem como a gente não pensar em Calvino. Mas antes de chegar em Calvino, vamos falar um pouquinho dessa reforma magisterial. Qual era a situação política da época? A reforma magisterial é importante a gente abordar um pouco sobre isso, porque a gente chama de reforma protestante, né? Uhum. Vários autores estudiosos do período, e principalmente o Alistair McGrath, que é um teólogo da história também, ele aborda o seguinte, que a reforma protestante mesmo só aconteceu em 1529. Porque como a Alemanha já tinha desenvolvido um pouco bastante o luteranismo lá, houve uma dieta que é chamada de dieta de Spiers, né? Nessa dieta de Spiers, eles proíbem o pensamento luterano dentro da Alemanha. E aí 6 príncipes e 14 cidades que compõem toda aquela região germânica resolvem fazer um protesto contra a dieta de Spiers. Isso acontece, a dieta de Spiers acontece em fevereiro, e eles em abril começam essa onda de protestos para poder conseguir essa liberdade religiosa e de pensamento. Né? E aí é que de fato vai ser, segundo esses autores, né, que aí sim de fato vai ser uma reforma protestante. Antes o que Lutero faz é uma reforma magisterial, que é ele tentar mudar a teologia dentro da igreja. Questionando os principais dogmas, principalmente as indulgências. Exatamente. Se você lembrar, alguém já deve ter assistido o filme, né, do Spetzer, né, que era uma espécie de um grande orador dentro do catolicismo, ele saía de cidades em cidades pregando a indulgência para conseguir recursos financeiros. Você sabe a Basílica de São Pedro, que muita gente faz turismo hoje lá, onde fica lá a sede do Papa, que é o Vaticano, né? Todo mundo só conhece como Vaticano, aquela região, né? Mas aquela basílica é chamada de Basílica de São Pedro. Foi para aquela obra lá que começaram a levantar as indulgências, que era a venda de perdão divino, a garantia nos céus mediante pagamento. E era contra isso que Lutero estava combatendo e nasce essa reforma teológica que é chamada de magisterial. Exatamente, né? O Tesdel tem até aquela famosa frase dele, né? Que quando a moedinha cai lá no gasofilácio, assim que ela trintila, lá a alma sai do purgatório. Exatamente. Ele emitia um documento, um papel, dizendo que isso eram as bulas, né, papais? Estava perdoado. Então, isso para alguém que já tinha morrido, que estaria no purgatório, e para aquele que queria se confessar, chegava para o padre, confessava e levava a indulgência, então aí o padre amenizava aí a penitência depois da confissão. Isso. Quando o Lutero começa fazendo isso e afixando na abadia de Wittenberg, né, as 95 teses combatendo as indulgências e mostrando que a salvação é pela graça, aí começa todo um revide da Igreja Católica contra ele. E um desses revides, ele sempre tinha que sair de uma região para ir para outra para poder ele ser sabatinado. Sim. Só que nessa situação, ele recebe apoio de um príncipe, o príncipe Federico, porque o príncipe Federico ele descobre que aquele convite para o Lutero sair para uma outra, que eu não vou lembrar agora qual era a região que ele tinha que ir, não sei se era Worms, né? Cidade de Worms. Porque foi a dieta de Worms que era para ele ir lá se retratar, ele não se retratou. E aí o príncipe descobre que na verdade ia ter uma emboscada para matar Lutero. E aí então ele resgata antes Lutero. E aí é que a reforma protestante, que é o que nós conhecemos, de fato consegue acontecer, porque é a ajuda dos políticos, dos príncipes, é que vai fortalecer para que a reforma magisterial tenha uma repercussão maior. Por que isso aconteceu? É porque a Europa está vivendo um momento em que as cidades, que são totalmente independentes de um império... Chamados feudos, né? Isso, então né? cada feudo tinha o seu príncipe. Mas assim, existia um império que controlava tudo, Sim. que era o germânico, né? Romano no sentido do catolicismo, né? Porque o Império Romano já tinha caído há muito tempo, né? Mas se você lembrar do Karl Gross, né? Que é o Carlos Magno, né? Ele consegue lá na Idade Média conseguir um vasto império, né? Germânico. Mas esse período que Lutero está vivendo, toda essa cidade quer independência, que é chamada na história de nascimento das cidades-estados, as cidades se tornando um estado próprio para a sua própria independência.
Então, essas cidades, eles querem se desvincular do império a partir da religião, porque a religião é unificadora, né? Então, eles apoiam a reforma de Lutero para eles se verem livres do catolicismo. Exatamente. E aí ele fica 2 anos, né? Isso. Protegido, e nesse tempo ele traduz a Bíblia para o alemão, né, para a língua do povo. Exatamente. E a gente não pode esquecer da figura de Gutenberg, que é a imprensa, né? Surge a imprensa impressa, como a gente conhece Casou hoje. nesse período, né? E aí essa Bíblia Inclusive, divulgada, né, a todos os ventos. Alguns historiadores dizem que o primeiro livro impresso na sua imprensa, né, foi a Bíblia de Lutero. Exatamente. Então isso, além de... digamos assim, foram ventos da reforma que realmente puderam chegar mais longe. Nós que somos de uma fé, né, da providência de Deus, a gente acredita que tudo isso foi um momento que Deus propiciou, né? O nascimento das cidades-estados, aquele momento de grandes intelectuais estarem sobressaindo. Lutero é considerado um grande doutor da igreja, né? Um homem de uma inteligência excepcional. Então, vários fatores foram contribuindo para que a reforma se firmasse naquele período. Exatamente. Então, no meio de tudo isso aí, né, a gente tem essas transformações, algumas cidades-estados aderindo, né, então a chamada fé reformada, ao luteranismo, e outras não, outras continuam no catolicismo. E aí, depois de toda essa briga aí, a gente tem o que a gente chamaria da segunda geração, né, que onde entra, por exemplo, Calvino e outros reformadores do seu período. Acho que a gente pode falar de Martin Bucer. Isso. Que assim... Teodoro Beza, tem vários Exatamente, outros, né? que é a chamada segunda geração, que é aquela que vai firmar mesmo a teologia e vai entender que Lutero podia ter feito mais. Exatamente. Né? A reforma poderia ser mais abrangente. E é isso que esses, então, reformadores vão fazer. Eles vão trabalhar questões mais profundas, principalmente no que diz respeito ao culto e à religião. E a gente tem Lutero lá na Suíça, em Genebra, não só implantando a teologia, mas também um sistema de governo de acordo com essa teologia, né? No caso Calvino, né? É importante na segunda vinda, porque ida, né? Ele foi 2 vezes. A primeira vez ele foi convidado a se retirar com o Farel. E aí ele vai passar uma temporada lá com o Bucer, né? Que aí ele vê que as coisas lá estão funcionando um pouco diferente e ele vê que aquilo é bom, e importante dizer que o Bucer é influenciado pelos... Nossa, gente, é Zwinglio. Zwinglio, né? Chamamos Zwinglio. E então, assim, é um culto mais enxuto, né? Com menos adereços, aliás, sem adereço católico romano nenhum. Na pregação da Bíblia de forma expositiva. Sim, né? Isso é importante dizer. E um governo, o que nós chamamos hoje de presbiteriano. Exatamente. Né? Então... Agora, essa segunda reforma, né, ou segunda geração de reformadores, eles vão buscar aquilo que Lutero não conseguiu, como você colocou, porque o Lutero estava brigando pela uma reforma teológica. Sim. Né? Agora esses novos vão trabalhar por uma reforma também eclesiológica. Mas a gente tem que entender uma coisa que estava por trás, que eram temores, né? O temor de Lutero, por exemplo, Lutero ele não pensou no luteranismo. Ele não pensou em rachar a igreja. Ele não era o objetivo principal dele. Por quê? Porque existia temor, isso é de uma teologia muito mais antiga do que ele, de que a igreja não pode ser dividida. Dividir a igreja do Senhor seria um contrassenso, uma espécie de blasfêmia. Então existia um temor muito grande de Lutero com isso. Mas o próprio Lutero, depois, ele vai entendendo, ele vai resgatar algumas teologias, e a segunda geração resgata totalmente essa teologia, que é do próprio Agostinho. Porque Agostinho, lá no passado, também, no século V, Agostinho também enfrenta um momento difícil, que era a luta do catolicismo contra os donatistas. Né? Que, na verdade, os donatistas eram a maior força, inclusive, dentro da igreja. Mas os concílios estavam combatendo o donatismo, né? E também tinha o arianismo. E aí então precisou meio que rachar mesmo a igreja naquele período. Aí o Agostinho, ele traz uma teoria muito interessante que o Lutero se apropria, Calvino e todos os outros. Ele quer dizer o seguinte: a gente não está rachando a igreja do Senhor. A gente está purificando a igreja do Senhor. Aqueles que a gente está se distanciando ou tirando, eles não são a igreja do Senhor. Então, para Lutero, para Agostinho,
primeiro para Agostinho, para Lutero, Calvino e os outros agora, eles não consideram mais a Igreja Católica a Igreja do Senhor. Tanto que ele vai escrever um livro que não ficou tão famoso, mas é maravilhoso, que é aquele babilônico da Igreja Cristã, em que ele vai dizer que aquela igreja, ela estava aprisionando a palavra de Deus, aprisionando a Igreja de Deus, e que ela já não era mais a igreja, né? Então eles começaram uma série de pregações escatológicas, inclusive, colocando que a Babilônia do Apocalipse era a Igreja Católica. Então a gente tem essa mudança teológica, né? Também com ênfase na doutrina do Espírito, a própria eclesiologia, né? Enfim, tudo isso muda. E o governo, porque agora é interessante isso, né? Porque antes, talvez seja interessante a gente pensar, na época da Reforma existia o rei e o Papa, né? Chegou numa época que o Papa estava superior e o rei, tipo, tudo que tinha que fazer chegava no Papa. Exatamente. Qual a ideia agora? O governo ser totalmente separado de Roma, só que ele ainda continua teocêntrico. Só que ele tem já uma pegada diferente, né? Então, a própria comunidade elege os chamados presbíteros, que é aqueles que também vão governar a cidade. Exatamente. Então, tem essa diferenciação. Isso. E a ênfase também, tanto Zwinglio quanto Calvino também, é aquela questão da... que é muito conhecida, e se você já leu o Max Weber e o Espírito Protestante, né? Como é? Acho que é Protestante e Espírito Capitalismo. Isso, então lá vai deixar isso em ênfase, porque tanto Calvino quanto o Zwinglio, qual é a ideia? A ação do Espírito Santo transforma também a moral. Então você muda também a sua forma de viver a sua vida, né? Então tem uma ênfase aí, por exemplo, em não ter ricos, né? A ideia é que todos sejam o mais próximos possíveis, falando financeiramente falando, e também a moral. Então nada de dança, nada de bebida, de festas, né? Então isso também muda, se a gente parar para pensar, isso reflete na forma como o capitalismo se desenvolve, que é o que Max Weber trabalha no seu livro, e isso vai ser propagado. E aí é interessante a gente falar, né, a gente não citou aqui ainda, mas falar da reforma na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra a gente vai ter Henrique VIII, né, querendo assim, ele quer se separar. Não é bem esse o motivo também da separação, vale a pena você pesquisar melhor, porque tem aqueles que falam mal e aqueles que falam a favor, mas enfim, a gente não vai entrar no mérito. Mas enfim, ele consegue realizar a reforma na Inglaterra, chamado de anglicanismo. Yes. E esses anglicanos lá na Inglaterra já não prezam tanto por essa vertente moral. E aí a gente vai ter lá na Inglaterra um movimento chamado de puritanos, que é posterior, mas assim, os puritanos é um movimento muito abrangente, ele envolve congregacionais, o que a gente chama de presbiterianos, enfim, eram várias pessoas que não concordavam com o governo então da igreja anglicana, que era um bispado, que era muito parecido com o governo romano, né? Imposto lá pela Elizabeth I, lembra? Ela manteve os ritos católicos e a teologia protestante. Então esses puritanos, eles vêm com o movimento, e a maioria deles, o que eles são? Calvinistas. Por quê? Eles estiveram lá no continente, viveram e vivenciaram a igreja em Genebra, então eles viram tudo isso e eles levam isso para a Inglaterra. E eles querem o quê? Movimentar, fazer as coisas acontecerem lá na Inglaterra. E é onde surge, principalmente para nós, o mais conhecido, o Catecismo de Westminster. Isso. Né? Então, assim, me fugiu agora qual rei, se é o Carlos, que ele tá lá em Westminster, ele abandona lá, então a Câmara dos Comuns, né, eles conseguem, assim, como a maioria é puritana, e a maioria desses puritanos calvinistas, né, então eles ficam lá por muito tempo, não foi um negócio simples, não, como a gente pensa hoje, né? Então esse é um dos principais catecismos. Então assim, a gente vê todo o movimento do continente calvinista e tal, também influenciando a reforma na Inglaterra. Que vai para os Estados Unidos depois. Isso, depois propaga, né? Que são esses puritanos que vão para os Estados Unidos. A gente pode pensar também, por exemplo, os presbiterianos, que John Knox vai lá estudar aos pés de Calvino. Isso. Né? E depois volta para a Escócia, implanta um governo. E aí é onde nasce de fato a igreja presbiteriana. Como a gente conhece hoje, de lá para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, exatamente, por exemplo, né? Agora é interessante a gente fazer uma ênfase nessa questão do sistema de governo criado por Calvino,
porque a gente pensa que é só uma coisa de igreja, mas não é. O catolicismo até então, e até hoje, né, funciona Sim. dessa forma, e o sistema hierárquico dele era como se fosse uma monarquia religiosa, onde você tem o rei, que no caso é a figura do Papa, você vai ter todos os cardeais, que são aquelas pessoas que ficam próximas ali no comando do governo, você tem os bispos que têm a responsabilidade do magistério e gestão das dioceses, essas coisas todas. Então era um sistema hierárquico, onde o poder emanava sempre ali da cabeça, né, e descia para as bases, né, já em forma de imposição. O que o Calvino vai propor, que é um sistema presbiteriano, nasce aí, de volta atrás e resgata a Bíblia, que é a ideia de um sacerdócio universal, onde todos governam. E onde, por exemplo, se você vai ter presidente num conselho, esse presidente do conselho ele não tem a voz primordial, porque é o conselho de presbíteros que tomam as decisões. O presidente, dentro de um modelo presbiteriano, ele é um moderador somente. Ele não manda, ele não dá ordem, ele modera as reuniões, colocando ordem, digamos assim. Né? Para isso que serve o presidente nessas reuniões presbiteriais, né, que nós chamamos. Né? Então, e esse modelo, Calvino trabalha para a igreja, mas ela também começa a ter efeitos na sociedade. A Genebra de Calvino era dessa forma que era governada. A gente pode pensar que esse sistema, qualquer semelhança com o sistema republicano. Exatamente. Quando você vai para a Inglaterra e quando ela de fato adota todo um modelo de governo presbiteriano dentro do anglicanismo, né, político, aí você vai ter não mais o rei como uma figura de mando, mas você vai ter toda a Câmara dos Lordes e dos Comuns, né, que eles são pares agora, eles votam. O monarca ele tem uma função simbólica e é aquilo que nós chamamos de um governo parlamentarista. O governo parlamentarista é semelhante ao governo presbiteriano. E aí vale a pena depois se você quiser estudar essa reforma na Inglaterra, porque a Inglaterra estava num pavio de pólvora. Exato. Eu acho assim, a reforma ela revolucionou não só a teologia, mas também a política, né? E tem outros nomes que nós não citamos, que vale a pena você olhar, como Erasmo de Roterdã, que tem uma briga lá com Martinho Lutero sensacional, do qual o livro mais conhecido dele, que é O Nascido Escravo, que é realmente um embate contra Erasmo de Roterdã, né? Outro livro de elogio da loucura de Erasmo de Roterdã. Então assim, vale a pena, a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo. No meio de tudo isso, de todo esse governo, teologia, é que vão surgindo os catecismos. Afinal, vocês que estão aí fazendo reforma, no que vocês acreditam? Exatamente. A gente comentou do Westminster, que é o mais conhecido, que as igrejas reformadas presbiterianas adotam, a maioria até hoje, né? Mas a gente tem outros catecismos que valem a pena ser citados, como o de Wittenberg, Heidelberg. Também os cânones de Dort. Tem a catecismo belga, tem vários, né? Nossa, vale o nascimento muito a pena. desse catecismo é interessante porque é o seguinte, o Calvino, logo que ele se converte, o Calvino ele é posterior. Quando o Lutero estava fixando as 95 teses lá em Wittenberg, Calvino só tinha 8 anos de idade, né? Então ele é posterior. E quando ele se converte a esse modelo cristão que vai ser a Reforma Protestante, ele foge da cidade onde ele mora porque ele vai se tornar um grande defensor. Você tem que entender que a França nunca adotou, né, o protestantismo de forma geral, teve pequenas aderências como os huguenotes, né? Mas muito, muito tímido. Bem tímido. Então ele foge da França porque a França está perseguindo, né, por ser católica, os protestantes, aí ele foge. E aí ele precisava construir algum documento que mostrasse o que eles de fato acreditavam, o que eles realmente criam, né? Por que nós somos o que somos, tipo assim. Aí ele escreve o primeiro volume a primeira versão das Institutas da Religião Cristã, que só tinha, eu acho que 6 capítulos nessa primeira fase, depois ao longo da vida ele vai aperfeiçoando, depois chega a quase 40 e poucos capítulos, né, em 4 livros diferentes, né? Sim. E a partir desse texto das Institutas de Calvino é que mais tarde, por exemplo, você vai já estar no século XVII, né, que é a Confissão de Fé de Westminster, a belga, de Heidelberg, todas as outras vão surgir a partir dessa. E qual era a proposta dos catecismos? Era para que as pessoas soubessem no que elas criam. Né? Não era nem para si mais, era para os outros. Tem uma confissão
no meio de todas essas, que eu acho que vale a pena e talvez a gente não dá tanta importância, que é a Confissão de Guanabara. Essa Confissão de Guanabara foi feita na época de Calvino por missionários enviados por Calvino, financiados por Calvino, que estão aqui no Brasil e são traídos, né? Para você que não lembra, Guanabara era o primeiro nome do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara, que ainda existe lá até hoje. Então, eles têm uma noite para escrever no que eles acreditam. Então, vale muito a pena ler essa confissão, porque, assim, são homens que não são teólogos, né? Eles tinham uma vertente, né? mas eles tinham bagagem, né? Sim, eles não estudaram, não fizeram, mas a maneira como eles expressam a fé é muito legal, vale a pena você ver, e ela é uma das mais antigas e é a primeira confissão brasileira. Exatamente. E existem muitas confissões que surgem posteriormente. Eu queria ressaltar uma também, que é a Confissão de Barmen, que é uma confissão muito mais recente, escrita na Alemanha, no período do nazismo, no período em que está acontecendo ali, né, já a ascensão do nazismo, controle, né, e querendo iniciar as guerras, né, para domínio de territórios. Aí nasce uma confissão de Barmen, que é para trazer à luz da palavra de Deus aquilo que eles criam dentro daquele momento político que estavam vivendo, né? E os pais dessa confissão de Barmen, tá entre eles o grande teólogo do século XX, que é o Calbart. Né? Vale a pena você pesquisar sobre a confissão de Barmen para você ver que as confissões ela tem o teológico, de piedade, mas também social. Né? Pensa nessa questão também. E quando a gente pensa em reforma, não é só mais um dia para a gente comemorar e pensar, né? Existem legados da reforma protestante que nós não podemos ignorar. Grandes, Tem, por exemplo, ela já foi citada sobre a questão econômica, né, com os textos do Max Weber, mas existem outros autores, por exemplo, como o André Bielli também, que também é economista. Ele faz um mapeamento do mundo dos países que adotaram o protestantismo, né, e os países que ficaram católicos. E ele mostra a dimensão do que se tornou em questão econômica. Todos os países de linha protestantes foram os que mais prosperaram. Né? E as outras nem tanto. Então vale a pena esse tipo de pesquisa. Então existe esse legado econômico. Mas acho que um dos maiores legados, que é, pelo menos para mim, que eu gosto mais do que deixou a reforma protestante, foi a liberdade de pensamento e de pesquisa. Você tem, a partir da reforma protestante, você vai ver surgindo a ciência de verdade, né? Como nós temos hoje. Porque as pessoas agora não estavam mais debaixo do crivo da religião para pensar. Você podia pensar fora da caixa, né? Vamos colocar, né? Então você podia pensar fora da caixa. Aí nasce Francis Bacon, que era uma pessoa religiosa, é o pai do empirismo, René Descartes, Kant, todas essas pessoas que vão dar o nascimento do iluminismo, eles só puderam fazer isso por causa da reforma, porque se não fosse a reforma, eles não podiam fazer qualquer afirmação fora das Sagradas Escrituras. Lembra de Galileu? Que ainda já no século quase 17, não é? Ele foi falar sobre a questão da rotação do universo, em que o Sol, que é o centro heliocentrismo, não o mundo que era no centro do universo, ele foi obrigado a se retratar para não morrer, né? Então, como tinha morrido outros já, né? Sim. Copérnico, por exemplo, também. Então, não existia essa liberdade de pensamento. A reforma é que traz essa liberdade para a ciência. Então, a ciência evoluiu muito a partir disso. Acho que outro legado interessante da reforma, que a gente não pode deixar de pensar, é realmente o desenvolvimento das democracias de fato. Também, né? Porque a gente vai ter, como a gente tem essa liberdade de pensamento, agora cada um interpreta e lê a Bíblia, né? Então esse livre exame das Escrituras também é algo que é próprio da reforma protestante. Exato. E, enfim, do pensar e implantar isso na política, Exato. né? A democracia, a gente tem aí as repúblicas, os governos parlamentaristas, né? Que tem essa... Então, assim, eles podem retornar, né, agora com a reforma, porque se a gente parar para pensar, né, a Grécia Antiga já tinha esses sistemas. Exato. Que depois foram esquecidos, digamos assim. Né? Então a reforma traz isso novamente. É interessante você comentar sobre isso, porque um dos pesquisadores do que aconteceu em Genebra, na período de Calvino, ele associa que o governo de Calvino em Genebra era comparável ao livro A República de Platão, onde ele defende esses modelos, né, de governos.
E é interessante essas questões do quanto a democracia começa a espalhar-se no mundo, porque a Reforma Protestante é a que vai fortalecer aquelas revoluções para acabar aquilo que imperava antes, que eram os absolutismos, onde o governo, só o rei, né, governava de forma absoluta. Só ele tinha o poder. Exatamente. E eu acho interessante a gente lembrar também de um dos lemas da Reforma Protestante, aí a gente chama de 5 solas, né, que é o sola Scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria. Se a gente pensar em tudo que a gente falou, da teologia principalmente, o que se defende nesse período, né, é isso, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a Deus toda a glória. Para cada ponto desse merecia um vídeo separado, porque é uma riqueza muito grande cada texto desse. Sim. Né? Eu acho que o que vale a gente pensar é o seguinte, de tudo isso, eu tiro assim, pensando de uma forma mais pastoral. O Evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele muda, ele faz reformas, ele faz mudanças, ele transforma quem nós somos e nós também vamos transbordar isso ao mundo. Então, o que aconteceu ao longo aí de todo esse tempo, de toda a história da igreja, eu acho que sempre vai acontecer. Nós mesmos costumamos dizer que nós somos uma igreja reformada, sempre se reformando, porque o Espírito Santo, ele é vivo, ele transforma, ele reforma. Então, sempre que a gente, em algum momento, eu acho que escorregar na doutrina, no sistema de governo, eu acho que o Espírito Santo vem e ele age, ele transforma quem nós somos e também o nosso meio. Exatamente. Eu acho isso inevitável. E o Evangelho, ele só pôde chegar a nós de forma pura, porque a Reforma Protestante ela trouxe de volta a Bíblia. Né? E ainda falando sobre essa questão do efeito da Reforma, dentro do catolicismo, se você tem um catolicismo hoje que também adota a Bíblia como manual de prática de pregação, também se deve à reforma, porque depois que aconteceu e já era irreversível a Reforma Protestante, o catolicismo também se mobiliza e eles vão fazer a tal da Contra-Reforma. A Contra-Reforma que aconteceu em Trento é uma tentativa de fazer uma reforma, como foi a protestante, mas dentro do catolicismo. Mas eu acho que, se a gente pensar assim, o catolicismo romano chegou muito perto da gente só agora no século XX. Exato. Com o concílio de Vaticano II. Então assim, demorou-se muito tempo. Exato. Mas Deus transforma. Alguns historiadores, né, têm o carinho de dizer que o Concílio Vaticano II, que foi um dos grandes, maiores concílios recentes da Igreja Católica, foi uma espécie de concílio evangélico. Né? Por conta também do Papa João XXIII, que era um homem de Deus realmente e pensou a necessidade de fazer uma reforma de fato geral. Ele convidou inclusive muitos protestantes, né? Um dos meus teólogos preferidos estava lá no Concílio Vaticano II, sendo uma espécie de assessor, né, para assuntos teológicos, que é o Oscar Cullmann. Ele fez parte dessa equipe lá. Né? Então o catolicismo hoje digamos assim, se renovou, né? Teve que repensar a sua teologia principalmente, né? Mas por conta também da Reforma Protestante. Então, esses são alguns legados, alguns impactos, e o importante nisso tudo é Cristo, que ele seja o centro da nossa vida, da nossa teologia. A Reforma Protestante tem como essencial o ponto da centralidade de Cristo em todas as coisas. Jesus, ele é o único cabeça da igreja. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus ou na terra a quem possa nos salvar. Exatamente. Então essa é resumidamente, né, a Reforma Protestante, os seus legados, seus benefícios, as pessoas envolvidas. Se você tiver alguma dúvida, escreve para nós aqui nos comentários, a gente vai responder para você alguma coisa a mais. E vale a pesquisa. A gente vai deixar os links aí, principalmente das confissões que nós citamos aqui, para você acessar, dar uma olhada, ler lá, e outros links aí que vale a pena de conteúdo para você ouvir, para você ver. Então a gente vai estar colocando aí para você. Até o próximo vídeo.
Até o próximo vídeo. Por uma igreja reformada, Sempre se reformando. Tchau, tchau.